Boa tarde, vamos falar um pouco sobre os primeiros passos com os Xamarin Forms. Meu nome é Juliano Custódio, sou desenvolvedor na empresa Algorama, trabalho hoje com desenvolvimento de aplicações Xamarin. A Algorama é uma empresa que fica situada na cidade de Piracicaba. Eu moro em Sorocaba hoje em dia, faço parte da comunidade Xamarin Sorocaba. Sou formado em desenvolvimento de sistemas pela FATEC de Sorocaba. Faço parte do Planet Xamarin, uma plataforma onde reúne conteúdos de Xamarin do mundo todo. Para quem não conhece, eu recomendo entrar lá, acho bem legal. Você consegue saber onde tem pessoas escrevendo, gerando conteúdo, né, sobre Xamarin. Então, você pode escolher, por exemplo, eu quero saber quem está gerando conteúdo de Xamarin no estado de São Paulo, ou então no Paraná, enfim, assim, no mundo todo. Você consegue pesquisar, bem legal. Também escrevo artigos sobre Xamarin no meu blog, julianocustodio.com. Também para quem quiser entrar em contato depois. Lá tá fácil, pode entrar lá e tem a seção de contatos. Antes de começar a falar dos Xamarin Forms e como a gente faz para começar a desenvolver aplicativos com Xamarin Forms, eu acho legal sempre ressaltar a importância dos apps no nosso dia a dia, né? Como ele está bem presente. Seja ele para você pedir comida, seja para você pedir um táxi, né, um Uber, para você resolver problemas do banco, ou até mesmo agora com os bancos digitais, que você faz tudo pelo app. Enfim, então o app está bem importante, está bem presente no nosso dia a dia. Né? Antes de eu começar a falar dos Xamarin Forms em si, eu acho legal, são apenas 3 slides, prometo que é rapidinho, só comentar um pouco como surgiu o Xamarin, para quem não conhece. O Xamarin foi fundado em 2011 pelo Miguel de Casa e o Nat Friedman. Miguel de Casa é bastante conhecido pelo pessoal do Gnome, de alguns outros projetos que ele já participou. E a origem do nome Xamarin veio desse macaco, Tamarin. E em 2016 a Microsoft adquiriu a Xamarin, e uma das primeiras coisas que a Microsoft fez foi deixar a plataforma de desenvolvimento open source, que até então não era. Esses aqui eram os produtos que a Xamarin tinha, né? Até depois que a Microsoft adquiriu, ainda ficou por um tempo. A Xamarin Platform, que é a plataforma de desenvolvimento, como eu falei anteriormente. O Xamarin Test Cloud, para você poder fazer testes dos seus apps, né, na nuvem. Por exemplo, eu quero testar com um dispositivo XY. Você entrava lá, você selecionava o dispositivo, ele estaria em algum lugar do mundo aí, e você acessava, era um dispositivo real, onde você poderia fazer os seus testes. O Xamarin Insights, para você ter toda a telemetria dos seus aplicativos. E a Xamarin Universe, que é uma plataforma de EAD, onde você consegue estudar sobre Xamarin, tirar certificação de Xamarin por lá, bem legal. Porém, agora a Microsoft, já faz um tempinho, ela incorporou esses serviços nos seus serviços, né? E que é no caso o Visual Studio App Center, onde ela pegou e incorporou o Xamarin Test Cloud e o Xamarin Insights, e separou os outros dois em serviços separados, que é no caso a Xamarin Platform e a Xamarin Universe. Um parênteses aqui que eu gosto de falar, a Xamarin Universe, eu já falei anteriormente, porém eu esqueci de citar que ela é paga, tá? Mas para quem quiser começar com o Xamarin, você consegue fazer uma conta lá e você tem 30 dias gratuito com acessos para toda a plataforma, todos os acessos necessários para você tirar a certificação nível 1. Você não consegue tirar a certificação, porém você consegue ter acesso por 30 dias a todos o material que é pré-requisito para a primeira certificação. Bom, vamos falar agora do Xamarin Forms. O que você utiliza para desenvolver aplicativos Xamarin Forms? Utilizar C# ou F#, e caso você não queira fazer os elementos visuais, né, da sua tela com C#, você também pode utilizar XAML, Extensible Application Markup Language. Para quem vem ou já trabalhou com WPF, é bem parecido, tá? Não é o mesmo XAML, porém é bem parecido. Esse aqui é um exemplo bem simples de um XAML. Quando você acaba de criar uma aplicação no Xamarin Forms, essa é a primeira tela que vem. Assim. Então, se você criar uma aplicação e não fizer nada, vai sair essa tela. O que é essa tela? Vai ser uma tela em branco, onde você tem uma label escrito Welcome to Xamarin Forms, que está alinhada ao centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Bom,
Com os Xamarin Forms, eu consigo desenvolver apps para iOS, para Android, para o WP, para o antigo Windows Phone, né? Que agora se tornou o WP, Universal Windows Platform. E o Xamarin Forms, ele se encontra na sua versão estável 3.1.0637273. O Xamarin Forms é um projeto open source, como eu já disse anteriormente. Então, se você quiser colaborar com o projeto, entrar lá, ver como é que tá, ver as issues que estão abertas, o projeto está no GitHub, github.com/xamarin/xamarin-forms. Como eu falei, a gente consegue desenvolver aplicativos para Android com Xamarin Forms. Mas quais os dispositivos? Eu vou citar mais na frente qual é o pré-requisito mínimo, né, da versão do Android, mas hoje a gente pode saber, né, tipo, existem muitos dispositivos que rodam Android, então é uma gama bem grande aí que você consegue alcançar. Para os Xamarin iOS já começa a ficar um pouco mais fácil de mensurar isso, né? Os iPhones, os iPads da vida, os iPods também. Bom, e para os Xamarin, o WP. Para os devices de IoT, para os devices mobile, para PC, para Xbox, um parênteses aqui, o Xbox One, tá? 360 não roda o WP. Surface Hub e HoloLens. Ou seja, todos os dispositivos que rodem o Windows 10, você consegue que a sua aplicação rode nesses dispositivos, se a sua aplicação for feita com Xamarin Forms. Para Tizen também, para quem não conhece Tizen, rapidamente falando aqui, Tizen é um sistema operacional feito pela junção de algumas empresas estas Samsung, Panasonic, Linux Foundation, tá? Não me pergunte qual foi o papel de cada uma delas, eu sei que elas se uniram e fizeram esse sistema operacional, tá? E é muito comum você encontrar o Tizen hoje nas TVs da Samsung. Em alguns outros dispositivos. Aqui eu falo comum TV porque no Brasil, até agora, eu só vi casos de TV com Tizen. Não vi, por exemplo, smartphone, que dizem que tem, ou então câmera digital, até geladeira agora da Samsung roda Tizen, mas aqui no Brasil eu ainda só vi TV até o momento. Uma pergunta que me fazem bastante. Tá, eu vou gerar um aplicativo com Xamarin Forms. Esse aplicativo ele é híbrido ou é... O que é uma aplicação híbrida, para quem não conhece? É uma aplicação feita com linguagens da web, né? Ou seja, HTML, CSS, JavaScript, enfim. E aplicações nativas. Aqui no caso eu trouxe só para, né, como vocês podem perceber, para duas plataformas. De um lado aqui temos Java e Kotlin, que é para linguagens usadas para desenvolver aplicativos nativos para Android. E do outro lado aqui temos Objective-C e Swift, que são linguagens também nativas para você desenvolver aplicativos para iOS. E minha resposta, agora que a gente já falou um pouco sobre o que é uma aplicação nativa, o que é uma aplicação híbrida, é que Xamarin Forms é cross-platform. Tá, mas o que é o cross-platform? Basicamente, a gente, como eu falei anteriormente, a gente usa C# para desenvolver o nosso aplicativo, né? E distribuir ele para diferentes plataformas. Porém, a gente não utiliza a linguagem nativa para desenvolver, mas o app gerado no final, ele é nativo. Se você pegar o assembly gerado, né, vamos dizer assim, do app feito com Xamarin e um app feito nativo, ele é igual. O app, no final, ele é nativo, porém a gente não utiliza linguagem nativa para desenvolver ele. Essa aqui é uma estrutura básica de um aplicativo feito com Xamarin Forms, onde a gente tem feito com C# aqui, a parte de baixo maior que é a shared C# App Logic, né, que seria toda a nossa lógica de negócio. A parte compartilhada também, que daí é de interface. E a parte nativa de cada plataforma, que ele faz um acesso, né, aos recursos, às APIs nativas de cada plataforma, um mapeamento feito um para um. Bom, os pré-requisitos da aplicação. Para sua aplicação feita em Xamarin Forms rodar no Android, é na versão 4.0 ou superior, ou seja, tem bastante dispositivos aí que você consegue alcançar. E para iOS, na versão 6.1 ou superior, e para Windows 10, né, o WP, IDE que a gente utiliza para desenvolver as aplicações com Xamarin Forms. Para Xamarin Forms. O Visual Studio for Mac, se você tiver no Mac, e o Visual Studio, no caso do Windows, se você preferir trabalhar no Windows.
Agora falar o pré-requisito de desenvolvimento do Xamarin Forms já para o que sua máquina precisa ter instalado. O Xamarin Android SDK, o Xamarin iOS SDK, se for no Mac, e o WP SDK, e o Mac com Xcode mais Xamarin iOS, caso você queira, né, distribuir seu app para iOS. Ah, outra pergunta que me faz. Eu preciso instalar tudo isso, Juliano? Não. Todos esses caras aqui, os 3 primeiros caras aqui, se você seleciona no momento que você instala o Visual Studio, vou falar deles mais para frente, tá? Tá, a gente falou disso, mas realmente eu preciso ter um Mac para eu desenvolver apps para iOS com os Xamarin Muita gente me pergunta isso, e a resposta é simples. Tem. Ah, mas por quê? Por conta da Apple, ela te obriga a você ter um dispositivo iOS até para você testar o seu aplicativo e também para você publicar ele na loja depois. Uma alternativa que eu gosto de falar bastante é o Mac Agent, que é uma das coisas que bastante empresas também preferem utilizar. Que é o quê? Você tem um Mac na rede conectado, e você consegue, através desse Mac Agent que está no Visual Studio, você fazer um pair, conectar nessa máquina que está na sua rede, e você roda o emulador que está no Mac, né? O emulador, por exemplo, do iPhone, você consegue rodar ele, ver pela sua tela do Windows, fazer todo o teste do seu app, sem precisar estar, de fato, utilizando o Mac. Dessa forma, por exemplo, se tiver um Mac na rede e 4 desenvolvedores, os 4 conseguem testar o app para iOS sem precisar ter que ficar esperando um outro desenvolvedor terminar de usar o Mac para daí passar para o próximo e assim por diante. Então, eu acho bem legal falar desse cara. E como que a gente faz para configurar nosso ambiente de desenvolvimento no Windows para desenvolver nossas aplicações com Xamarin Forms? Primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site do Visual Studio, baixar o Visual Studio, seja ele para Windows ou seja para Mac, né? Tem 3 versões do Visual Studio, né? Community, Professional e Enterprise. Muita gente me pergunta, mas qual a diferença? Para Xamarin tem algum empecilho se eu quiser usar a Community? Para quem não sabe, a Community ela é a versão gratuita e a Professional Enterprise é a versões pagas. Tá? Eu digo assim, para quem está começando principalmente, não se preocupa com isso, baixa a Community, ela vai te atender para tudo que você precisa. Baixou, fez o download do instalador, você vai abrir o instalador, a primeira tela que ele vai aparecer é essa aqui. Aqui não está a tela inteira, lógico, tem um scroll, tem vários outros elementos, mas para a gente precisa selecionar apenas 2 quadrinhos, que seria no caso o Xamarin, né, que ele está com esse título de desenvolvimento móvel .NET, e caso você queira desenvolver para o WP, você vai precisar selecionar esse segundo cara aqui, que é o desenvolvimento com a plataforma Universal do Windows, desculpa. Que aí, como eu disse, quando você seleciona o Xamarin, ele já instala todos aqueles SDKs que eu falei anteriormente, do Android, do iOS, instalar o SDK do WP na sua máquina. Feito isso, ele vai instalar, você vai ter que esperar um tempinho, né? Dependendo da máquina, ele demora um pouco. E no final ele vai ter essa tela aqui, informando que o seu Visual Studio está instalado. Beleza, temos o Visual Studio instalado na máquina. Vamos falar rapidamente aqui como a gente cria um projeto Xamarin Forms agora. Você abriu o Visual Studio, no canto superior esquerdo da sua tela, File New Project, não foge muito das outras IDEs ou até mesmo dos outros projetos. Para quem já utiliza Visual Studio já está acostumado com isso aqui. Sim. Aí ele vai abrir essa tela, onde você vai ter que selecionar Visual C Sharp, caso essa aba, aqui como vocês podem ver no canto esquerdo, se ela estiver fechada, você expande ela e seleciona Cross Platform. Selecionou o Cross Platform, ele vai te dar 2 opções, Mobile App ou UI Test App. UI Test App é para você escrever os seus testes de UI. No caso aqui, como a gente está criando uma aplicação Xamarin Forms, a gente vai selecionar Mobile App. Selecionou o Mobile App, ele vai te dar aqui algumas opções, como Blank App e Master Detail. Caso você já queira um app com que ele já te traga um template para você trabalhar em cima dele, um template básico de Master Detail,
você vai selecionar o Master Detail, senão o Blank App é um app em branco, só com aquela tela que eu mostrei lá no começo do exemplo de XAML, escrito Welcome to Xamarin Forms. Aqui embaixo você vai selecionar as plataformas que você deseja, Android, iOS, Windows, WP, né? E qual tipo que você vai querer, né? A sua estratégia, vamos dizer assim, que você vai usar. Se vai ser Shared Project ou .NET Standard. Muita gente me pergunta, qual que você recomenda, qual que é melhor? É muito de gosto, vai do gosto do cliente, vamos dizer assim. Eu, particularmente, utilizo o .NET Standard, mas tem muita gente que ainda gosta de utilizar o Shared Project. Para quem já está acompanhando mais um tempo, pode ser que ou acompanhou no começo do Xamarin e depois parou e agora está retomando, pode ser que ache estranha essa tela. Por quê? Porque antigamente não tinha o .NET Standard, era um cara chamado PCL, Portable Class Library, tá? E o .NET Standard veio e substituiu o PCL. Bom, criar um projeto, na sua solution, a estrutura do projeto basicamente vai ser essa aqui. Que ele vai ter um projeto compartilhado, né? Nesse caso aqui o nome do meu projeto é Playground, ele vai ter o projeto para Android e o projeto para iOS. Tá, mas então na verdade você está falando que são 3 projetos. Como se fossem 3 projetos. O que acontece? Você vai selecionar, por exemplo, eu quero rodar meu projeto para Android, né, para plataforma Android. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu compartilhado ali, que é onde vai ficar toda a sua tela, sua lógica de negócios, enfim. Ele vai gerar uma biblioteca e vai embutir no seu projeto, né, para a plataforma Android. Quem utiliza Xamarin hoje em dia? Essas aqui são algumas dos principais clientes da Xamarin, tá? Antes de eu continuar, eu vou abrir aqui no Visual Studio. A gente tem um app pronto aqui, a gente vai dar uma analisada no código. Só arrastar minha tela para cá. Só um segundo. O Visual Studio abriu na outra tela. Aqui. Esse é um projeto que eu criei chamado Leitor. Tá? A gente vai estudar, abrir um pouco aqui e olhar o código. Eu vou também depois posso deixar o link. Esse projeto está lá no GitHub para quem quiser depois entrar lá e olhar com mais calma, tá? Qual que é o intuito desse aplicativo? Ele é um aplicativo onde a gente utiliza Microsoft Cognitive Services, que é os serviços cognitivos da Microsoft, para analisar uma imagem, identificar onde tem textos manuscritos e retornar para a gente e o nosso app pegar esse texto e transformar ele em áudio para o usuário final. Por exemplo, um usuário que não saiba ler, ele ele poder tirar uma foto de um bilhete, por exemplo, e o app ler para ele. Basicamente é isso, tá? Aqui, como eu te falei, ele tem a parte compartilhada. Vou abrir ela aqui primeiro. Aqui são as minhas telas, né, do meu app. Minha main page. Está o meu XML. Eu criei um toolbar item para linkar para a tela de informações. Onde eu estou utilizando information.png, né, o nome da minha imagem como ícone. E quando ele clicar nesse ícone, ele vai para InfoClicker. Deixa eu dar um F12 aqui. Temos o nosso code behind, o método que navega para a próxima tela. Navigation Push Async, ele vai adicionar na pilha de navegação a minha tela Info Page. Outra coisa que temos também na main page, depois eu vou mostrar aqui. Primeiro eu estou analisando o código e eu vou mostrar o print da tela para ficar fácil de ver. Tá?
tenho alinhado aqui o Candlestick Layout. Dentro dela eu tenho um Activity Indicator aqui para ele, que é um loading, né? Que ele só vai aparecer quando ele tiver, quando o isBuzz estiver true. Eu já vou mostrar no Code Behind como isso aqui acontece. Aqui eu tenho um botão bem grande no centro. Ele é redondo com um ícone. Aqui eu estou usando fonte also. E eu especifico o arquivo fonte also para cada plataforma aqui. E no caso é esse arquivo aqui, que tem assets no Android e em Android de novo. Em Resource no meu projeto iOS. Ah, Juliano, você mostrou o código, eu estou meio sem entender o que está acontecendo. Pera lá, deixa eu facilitar aqui as coisas. Esse aqui é esse app. Eu queria mostrar ele rodando aqui, mas eu estou com um problema para compartilhar a tela do meu dispositivo. E aí até subir um emulador aqui ia demorar um pouquinho. Essa aqui é a Splash Screen. Aqui temos a tela que eu acabei de descrever. Aquele ícone que vai para a tela de informações. E o botão com fonte also, com a câmera. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a câmera, tirar a foto e mandar para o Cognitive Service analisar a imagem. Certo. Clicou no botão, ele vai... Cadê aqui? Ele vai chamar esse método, que é o TakePicture. Ele vai primeiro identificar se tem uma câmera. Caso ele detecte que o dispositivo não tem câmera, ele vai dar um alert, não em uma câmera detectada. Aqui. Ah tá, passou por aqui, ele vai abrir a câmera e aqui tem a opção que você quer salvar na galeria ou não e a qualidade da foto. Esse Cross Media é um plugin, tá? Como que a gente instala esse plugin? Botão direito na sua solution, Manage Nube Package, e vai aparecer todos os plugins que estão instalados. No caso, como a gente não, vamos supor que não tivesse instalado ainda, você ia vir aqui, esqueça. Esse plugin aqui, zen.plugin.media. .media. Seleciona o plugin, nesse caso aqui ele já está instalado. Então você vai perceber que ele vai aparecer aqui a versão que ele já está instalada no meu projeto. E aparecer nada aqui. Você iria selecionar esse cara e apertar install. Instalou esse plugin está encarregado de abrir a câmera, tirar a foto e te devolver o arquivo para você fazer o que você quiser com ele. No caso aqui, um stream. Aí você, como esse app é para mandar para Cognitive Service e fazer análise e retornar o texto, o que eu faço? Eu chamo esse método aqui, que ele cria uma chamada para API, ele vai pegar o resultado e na sequência ele chama esse outro método, porque o que acontece? Eu não vou esse app aqui, na verdade, eu não vou estender muito em explicar passo a passo cada método desse, porque daí já ficaria muito extenso a apresentação, mas é mais um app aqui só para vocês verem a estrutura do projeto em si. Né? Não vou entrar muito em conceito do Cognitive Service aqui, que eu acho que não é o caso. Mas enfim, só para não ficar detalhando muito, só para vocês entenderem também o que está acontecendo, ele fez a primeira chamada, montou, a segunda chamada que ele vai mandar a foto de fato e pegar o resultado. Aqui está o resultado do texto que ele leu. Na sequência, eu chamo a minha tela que vai, vamos dizer assim, utilizar um outro plugin e transformar esse texto em voz. Aqui, tela de detalhe. E na minha imagem é essa tela aqui já no final. Eu tenho um botão, ele vai, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai ler esse texto. Aqui, pera, deixa eu... Aqui o meu botão e aqui o texto. No caso, no bilhete, o texto era lave o carro, ele identificou com o Cognitive Service
e que também é um plugin para você fazer essa chamada mais fácil, que instala daquele mesmo jeito que eu expliquei como instala o plugin da câmera. Quando ele clicar no botão, vai sair o som para o plugin. Para sair o som, eu utilizei esse cara aqui, o zen.plugins.text-to-speak, que você passa um texto para ele e ele dispara o áudio daquele texto que você passou, né, para o usuário. Então, vamos já aproveitar aqui e analisar todos os plugins que a gente instalou para não ter que ficar toda hora abrindo aqui. Como eu falei, eu utilizei 2 plugins para fazer a chamada para o Cognitive Service e mandar a imagem. São esses 2 caras, Microsoft Project Oxford. Utilizei o newtonsoft.json, o plugin .media para tirar a foto e esse plugin para pegar o texto e transformar em áudio. Os demais plugins aqui já estavam instalados quando eu criei a aplicação, que é os Informs e os do Android. Beleza. Quando eu voltar para cá, só para finalizar essa parte aqui, essa aqui é a estrutura do projeto Android. Ah, Juliano, mas eu quero adicionar uma imagem, que foi no caso desse ícone aqui, do toolbar, que eu utilizei, não utilizei fonte also, eu utilizei uma imagem. Como que eu faço? Bem simples. Você vai vir aqui, ó, no seu caso. Essas pastas drivers, você vai adicionar suas imagens de acordo com a densidade dela em cada uma dessas pastas. Tá? Nesse caso, no information.png eu coloquei na drawable-xxxhdpi. Ela é uma imagem branca, então não vai aparecer aqui. Não vai mesmo. Bom, temos também minha main activity, que o que é? A partir daqui, qualquer configuração que eu tenho que fazer específica para o meu projeto Android, eu consigo fazer por aqui também. Projeto Android. Por exemplo, a minha splash screen, ela é específica para Android. Eu faço ela aqui. Aí, eu quero a minha splash screen para iOS, já é um pouco diferente, eu vou fazer ela aqui no meu projeto iOS. Aqui, mesma coisa, no meu projeto iOS, eu tenho os Asset Catalogs, eu tenho minha pasta Research, onde eu vou adicionar minhas imagens, as minhas fontes, arquivo de fonte, enfim. Tenho meu info plist, onde eu adiciono minhas permissões, né, que eu preciso para a plataforma iOS. Aqui. Nesse caso aqui, a única coisa que eu adicionei foi referenciar meu arquivo de fontes aqui. E vamos falando, já que a gente está falando de permissão, eu pulei a permissão do Android. Vamos lá. Aqui em Properties eu tenho meu Android Manifesto, onde aparecem as minhas permissões. Você pode adicionar outra aqui, ou então você também pode pegar e vir aqui, ó, botão direito em cima do seu projeto Android, Properties, acho que fica mais fácil e mais bonitinho. Você vem aqui, ó, em Android Manifesto, e aqui você seleciona quais permissões sua aplicação precisa. Nesse caso desse aplicativo, eu selecionei apenas a câmera, quer dizer, teve mais uma também, que foi a internet, que eu utilizo a internet para mandar imagem. Bom, aqui também, como você já aproveitar que a gente está nessa tela, você pode ver, tem você configurar o nome da sua aplicação para Android, o pacote, o nome do pacote, o ícone da sua aplicação, a versão, né, o nome da versão, enfim, todas as configurações necessárias, o target de versão, mínima, também a máxima, aqui os Android Options, né, enfim, tudo o que você precisa configurar para o seu projeto Android, você consegue por aqui, através do Options para a plataforma Android. Bom, iOS segue o mesmo conceito. Agora que a gente viu um pouco a estrutura de um projeto, Xamarin Forms, e como que esse app, nesse caso aqui, de exemplo, a gente consegue pegar uma imagem, mandar para o Cognitive Service, ele retornar o texto e transformar esse texto em áudio, que na verdade eu falei do plugin, mas esqueci de mostrar o código
de fato, mostrei a tela do detalhe aqui, né? Que é aquela tela do, do botão, mas não mostrei o código em C Sharp que ele faz esse cara. Nesse caso aqui eu já recebi o texto no construtor, já que ele já mandou do Cognitive Service para cá o texto que foi identificado na imagem. Aí o que eu fiz? Esse cara aqui, ó. Quando ele clicar no botão ouvir, eu utilizo o Isbuzz para aparecer o loading na tela, né? E aqui eu pego, passo por plugin, que eu citei já anteriormente, .current.speak, o texto que eu quero, e ele vai transformar esse texto em áudio, e o usuário vai ouvir o áudio desse texto, no caso. Para quem quiser baixar esse projeto, está aqui no meu GitHub. Tá aqui, ó. Leitor App. É esse projeto que eu acabei de mostrar o código aqui. Tá desse jeito. Fiquem à vontade, pode baixar lá, ver como é que é. Quem quiser daí também, por exemplo, eu vi lá que ele utilizou o Cognitive Service. Como que eu faço para fazer passo a passo? Porque aqui só tá o código, né? Se quiser fazer o passo a passo para mandar uma imagem no Cognitive Service e retornar um texto com os Xamarin Forms, pode entrar aqui no meu blog, ó. Eu tenho um post sobre isso. Neste caso, ó, aqui tem um post primeiro, né, para você converter o texto, explicando melhor passo a passo para você converter o texto em voz, que eu citei anteriormente. E tem esse cara aqui, ó, App Xamarin Forms para obter um texto manuscrito de uma imagem utilizando Microsoft Cognitive Service. Aqui você vai ter o passo a passo daí para você fazer isso com os Xamarin Forms. Desde instalar o plugin até você pegar e configurar as URL keys, enfim. Não só como isso, como diversas outras coisas, tá? Tem aqui no blog, pode ficar à vontade de entrar lá. Todos esses exemplos também estão no GitHub, beleza? Então, projeto, já mostrei. Bom, falei já de quem usa os Xamarin Forms, né? Aqui só tá algumas das empresas. Antes que alguém... Tem muita gente que me pergunta, nossa, eu vi que Slack tá ali. O Slack é feito em Xamarin Forms? Não sei. Eu, particularmente, acredito que não. Acredito que a Slack deve utilizar algum outro serviço do Xamarin, como, por exemplo, Test Cloud, ou enfim, Insights, alguma outra coisa. Eu sei que o Outback ele tem um case que nunca vi aqui no Brasil, mas eu vi que ele tem um case na internet, né, que ele utiliza é uma aplicação feita em Xamarin Forms para reserva de mesa, e você consegue saber quando a sua mesa está liberada, e você pode ir lá sem ter que ficar aquele aparelhinho que vibra segurando ele. Bom, tá, Juliano, você mostrou aqui uma aplicação rodando em Xamarin Forms, você falou um pouco do que é o Xamarin Forms e também você falou um pouco, mostrou o projeto em si, mas como que daqui em diante eu faço para seguir sozinho e estudar? Aqui eu trouxe algumas referências que eu acho legal sempre citar. Do lado direito, como eu já falei, o Xamarin Universe, ele é bem legal, o único problema dele é que ele é pago, mas eu volto a recapitular aqui, ele tem 30 dias, você pode utilizar ele gratuito e fazer todas as aulas necessárias para tirar a certificação nível 1. Você só não consegue tirar a certificação, né, daí você teria que pagar a assinatura do Xamarin Universe, mas bem legal. Não sei por quanto tempo que isso vai durar, então quem talvez está vendo esse vídeo e entre lá e não encontre mais, é porque pode ser que eles já retirem isso, mas no momento, né, a gente está fazendo essa live aqui, esse vídeo, essa promoção aí tá valendo, dos 30 dias. Esse livro é bem legal, o Xamarin Forms Kickstarter. Um outro problema também é que ele é pago, mas vocês encontram ele na Amazon em versão digital, baratinho. E agora vamos falar no lado esquerdo aqui, eu trouxe as coisas que são gratuitas. Microsoft Virtual Academy é bem legal, tem bastante coisa lá e tem todo o conteúdo da Maratona Xamarin, da primeira maratona e da segunda maratona Xamarin, tá lá. Recentemente aconteceu a terceira, faz poucos dias que acabou, a terceira maratona Xamarin, né, que foi avançada.
Neste caso, ela não está lá no Virtual Academy ainda, não sei se eles vão colocar lá. Eu já vi gente falando que está disponível no YouTube, então pesquisem lá também, é bem legal fazer as maratonas Xamarin. O Planet Xamarin, né, já citei ele anteriormente, né, plataforma onde você reúne, onde você encontra conteúdos de Xamarin, né, que eles reúnem lá do mundo todo, acho bem legal. O grupo do Monkey Knights, os caras são bastante engajados, acho que são os principais grupos de pessoas assim, engajados de Xamarin aqui no Brasil hoje em dia. Também são os organizadores do Xamarin Summit, que eu acho que é um evento bem grande de Xamarin que acontece uma vez por ano. Então vale a pena seguir esses caras aqui e estar por dentro do que eles estão sempre compartilhando coisas novas. O Xamarin Vídeos no YouTube, esse canal também é interessante, tá de olho. O meu blog, né, fazendo um jabá aqui mais uma vez, julianocustódio.com. Fiquem à vontade para entrar lá.